E nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual eleito Chuchu Dalmolin. É deputado novo na Assembleia Legislativa, já foi deputado federal, portanto já tem uma experiência no parlamento. E vem, dentre outros assuntos, eu vi o Chuchu Dalmolin ontem lá participando do debate do agronegócio, achei bom o debate. Achei que foi um debate rico, com a exposição do Lato Raca, com a exposição do Normando Curral, com a brilhante exposição também do deputado Wilson Santos, do Jaime Campos. Achei, enfim, que foi um debate enriquecedor sobre as necessidades do Mato Grosso e sobre o setor. Qual que foi a sua impressão sobre o debate? Bom dia, Chuchu Dalmolin. Muito bom dia, Antero, todos os cidadãos do Mato Grosso, em especial aqui da nossa querida capital. Obviamente, nós estamos num momento, chegando ao final de ano, com esperança. Iniciamos o ano numa situação muito difícil e pós as eleições a gente percebe uma esperança nas pessoas com o novo governo federal, com o novo governo do estado, nesse momento que a gente tem que cumprir o papel que foi nos outorgado nas eleições, aonde o compromisso principal que foi debatido nessas eleições é uma gestão pública mais eficiente, mais enxuta. Então nós temos que fazer as reformas administrativas, fazer com que realmente as pessoas que fiquem trabalhando são as que realmente são necessárias, acabar com os privilégios, enxugar o cabide de emprego, esse sistema que não deu certo. E também combater a sonegação, que é um grande problema em nosso estado e nosso país, e a corrupção. Certamente, fazendo todo esse arranjo, nós vamos ter dinheiro, porque qualquer organismo internacional fala e prova que o Brasil é o país que mais paga impostos e que menos tem retorno nos serviços. Então nós temos que inverter isso. Então eu não sou contra o debate, eu quero parabenizar a Assembleia pela audiência pública, mas esse momento que o país atravessa e o Estado é que não podemos aumentar, não é questão de taxação disso ou daquilo, aumento disso ou daquilo, não podemos aumentar nada, porque tudo reflete lá na gôndola do mercado, igual foi com o FEF. Eu fui fazer um levantamento em um frigorífico do Estado que está pagando o FEF, eles vão gastar só esse ano aquele fundo emergencial de apoio à saúde agora. Tá. Só esse frigorífico está pagando mais de 1,5 milhão esse ano. Aí eu perguntei para ele, isso está saindo da onde? Isso está saindo do preço do frango da dona de casa. Então, tudo que discute, Antero, eu não sou contra a discussão, tá? Mas a gente tem que entender o seguinte, tudo que vai discutir sobra pro consumidor final. Tudo. Sei, mas veja bem, tem algumas situações que são assim inexplicáveis. Você está citando aí o setor do frigorífico. No geral, é os que mais estão pagando, mas tem mais setores pagando. Os que menos estão pagando. Porque o FEF, no caso o FEF. Não, no caso o FEF, tá bom. Mas o setor frigorífico paga 2% de alíquota. Já pagou 17%, paga 2% de alíquota. E quem é beneficiário dessa renúncia fiscal é o grande brasileiro Joesley Batista. Você não é pecuarista, né? Você é produtor não. Só, né? O Joesley Batista fez um grande favor para o Brasil. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, a gente conhece bem a prática dele. Qual foi? Ele pega a renúncia fiscal que ele deixa de pagar, de 10%, 15% ao mês, ele pega a renúncia fiscal que ele deixa de pagar, pega mais o dinheiro público do BNDES, comprou vários frigoríficos em Mato Grosso para deixar fechado. Reserva de mercado, Antero. Para gerar desemprego, deixar fechado, e aí ele rouba o pecuarista, porque só tem ele para matar. Aí ele rouba o pecuarista no preço arroba. Reserva de mercado. Bacana. O Estado dá dinheiro para o cara roubar. Reserva de mercado escancarada, apoiada pelo BNDES e pelo então governo Lula e Dilma. Isso é uma coisa que ninguém concorda. A lei do livre mercado, a lei da concorrência, nós temos que ter em qualquer lugar. Porque, Antero, ontem eu expliquei isso para os deputados e para as pessoas. Qual é o problema, Chuchu? O mundo todo já está contra nós. Eu ouvi uma vez uma palestra
não sei se você conhece, Laurence Pi. Ele é um empresário de São Paulo, dono do Moinho de Ouro. E ele fez uma palestra para nós na Assembleia Constituinte. Ele falou assim, o grande problema do Brasil é que nós, e a minha esperança é que chegue com o Bolsonaro, através do seu ministro da Economia, que está prometendo fazer essa entrega. Uhum. Nós não somos nenhum país capitalista. Onde que tem livre concorrência no Brasil? A concorrência no Brasil é carta marcada. Os empresários brasileiros não querem sequer participar de concorrência. Não há concorrência pública no Brasil livre, que é a mola mestra do capitalismo. Então a gente faz um discurso em favor do capitalismo e não cumpre as regras do capitalismo. O Paulo Guedes é que está dizendo que vai cumprir, que vai dar um choque de capitalismo no Brasil. Tomara que dê. Até então, o que eu posso te falar da livre concorrência, do livre mercado, é que cada um é livre para fazer o que quiser. Infelizmente, no país, todos nós somos obrigados a pagar altas taxas de impostos e o retorno está onde? Porque ontem foi mostrado bem claramente nos números. Nos últimos 20 anos, desde a época do saudoso Dante de Oliveira, a arrecadação do Estado, graças ao setor produtivo, não vou nem entrar em agronegócio aqui, que eu não sou muito adepto a essa palavra, mas desde o pequeno, do médio, do grande, que o problema é igual para todos e todos pagam, é que nós dobramos 2,5 vezes a arrecadação do Estado de impostos. E a população menos de 1,5 vezes. Então a arrecadação entrou valendo. O problema que de lá para cá, isso eu estou falando, em torno de quase 150%, a arrecadação de impostos aumentou bastante, a produção aumentou quase 300%, mas a despesa quase 350%. Então, nós gastamos mal dinheiro. Então não é que não pagou, e ninguém está aqui contra discutir nada. Agora, se nós formos comparar o Mato Grosso do Sul, que é o estado de referência da audiência, o Mato Grosso do Sul, com essa medida de taxar metade cobrando ICMS, tá certo? Então nós temos já que botar aqui, todo cidadão mato-grossense tem que saber, Primeiro, nós produzimos para vendermos. Não interessa o mercado interno ou externo. Nós temos o mundo todo de olho em nós. E eles sempre que podem vêm aqui e arrancam o nosso couro. Porque se nós fizermos um contrato e depois tem uma insegurança jurídica, quem quebra o contrato e perde são aqueles que venderam. Então o Estado não pode simplesmente entrar no meio do jogo e mudar a regra. Ninguém é contra, mas nós temos que dar segurança jurídica. Outra coisa, o mundo todo quer comprar comida e eles apertam nós. O problema, Antero, que até hoje o Mato Grosso não fez o seu dever de casa para deixar principalmente o setor que mais nós temos que apoiar agora, que é a indústria. E esse debate de ontem, que eu queria que ele ficasse mais claro, que nós não vamos trazer indústria para cá com a energia mais cara, sem uma logística adequada, nós já temos o produto, tá? Mas nós temos que dar condições para a indústria vir para cá ou para a nossa crescer. Pelo contrário, essa semana a Cefaz ficou praticamente fora do ar, não podia gerar uma nota. Como que nós vamos vender um produto? Então o Mato Grosso hoje dá exemplo de como atrapalhar os empresários. E o melhor programa de renda para um pai, para uma mãe de família, é um bom emprego. E depois a saúde para sua família. E isso o Estado não está oferecendo. E quem gera emprego não é a prefeitura, não é o governo do Estado. É o empresário, não interessa se é o pequenininho, o médio ou grande. Então eu não estou aqui fugindo do debate, mas o momento que o país atravessa, que eu escuto o Paulo Guedes, o novo ministro do Jair Bolsonaro, falando, que eu escuto qualquer cidadão que foi votar, é que não pode aumentar imposto, tem que baixar o custo do Brasil, acabar com a corrupção, com o cabide de emprego, com os privilégios. É isso que eu quis levar ontem. Depois, se nós tivermos que fazer uma reforma tributária, se nós tivermos que ajustar, na minha opinião, se nós fizermos todo esse dever de casa e combater a sonegação. Você estava me falando aqui da JBS. O que é uma GTA?
É uma guia de trânsito de animal. Então, nós temos que cruzar. Quando o cara tira um boi da fazenda, ele já tem que ter nota. E esse boi pode ir para o Pará, pode ir para Goiás e não pagou nada, Antero. Então nós temos aqui que tudo tem que ser feito e cada um pagar. Não, mas quando você vende o boi, você tem que tirar o GTA do mesmo jeito. Quando você vende o boi, por exemplo, o Chuchu da Almolim vendeu um boi pro Antero. O boi vai sair da sua fazenda, você vai tirar o GTA, que é o guia do transporte animal. Não, nós temos... Né? Mas aí você não paga o imposto. Mas quando for pro frigorífico, aí você paga o imposto. Só que esse boi, ele sai do estado e é abatido em outro lugar. Nós temos nossas estradas que foram usadas, o transporte de aluno que foi pago pelo estado e pela prefeitura para manter o peão desse proprietário. Isso em algumas regiões do estado, né? No geral, Antero. Região vai perto de Goiás e tal. No geral, Antero, é que nem ontem outro exemplo do Mato Grosso do Sul. Eles estão a menos de 1.000 quilômetros dos portos do que nós, em média. Sim. Aí nós temos lá um exemplo diesel. Eles lá já é 12% esse mês. Desde que a gente não termina a BR-63, né? Ah, tudo bem. Porque terminada a BR-63, nós estamos 5.000 milhas marítimas mais perto do Faz 20 anos que eu escuto isso, Antero. Mas vai terminar agora. E o que acontece, então? Ninguém é contra o debate aqui. Inclusive a Lei Candir, a Lei Candir foi fundamental para o Mato Grosso ser o que é hoje. Agora, nós vamos mudar tudo isso? Primeiro nós temos que começar a compensar a todo cidadão que está aqui, não só no estado do Mato Grosso, mas com uma logística melhor, com um custo melhor de transporte, com uma energia melhor para a indústria. Eu estou vendo aqui o sistema S, principalmente o Senai. Olha quantas escolas foram construídas no interior. A AMPA, o IMA, foi construído 5 centros, parceria com o Senar. A iniciativa privada, através do Sistema S, vem fazendo um grande trabalho. Os empresários todos sempre apoiaram fazer estrada. Então, o que acontece? O Mato Grosso, o modelo que mais deu certo de infraestrutura, Antero, e é uma sugestão que eu vou fazer para o governador eleito, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, que eu quero desejar todo sucesso. Nós temos que se unir nesse momento. Eu falei ontem para o deputado Wilson Santos, para todos, que mais deu certo? Senão você vai... PPP. Porque daí nós vamos um exemplo. Pega aqui o exemplo do VLT. Aonde? Qual exemplo que você cita que deu certo? Eu vou dar exemplo em Sorriso, onde eu tenho mais conhecimento, que eu moro lá. Eu ajudei diretamente e indiretamente a construir 300 quilômetros de asfalto, lá dentro de Sorriso. E esses asfaltos estão lá até hoje. Nós privatizamos, fizemos uma concessão, onde os próprios produtores montaram a associação, cobram um pedágio deles mesmos para manter. Só para você entender, aqui o produtor paga muito. Só para na área de transporte, ele paga o FETAB 1, FETAB 2, que isso corresponde a mais de 1 bilhão e 400 milhões de contribuição para o Estado. Ele paga o pedágio, que muitas vezes no caso da 163 a gente paga nas estaduais e também na federal, e não tem duplicação. Paga IPVA. Nós pagamos o combustível mais caro do país, devido ao ICMS nosso ser caro, e nós não temos estrada realmente, ou um sistema de modal de transporte eficiente. É isso que eu quero discutir. Se na época nós tivéssemos feito o VLT, já uma concessão, uma PPP, Antero, certamente já tinham terminado lá na época da Copa, prometido, e o cidadão estava recebendo o benefício do serviço. Então, o único modelo que deu certo até hoje é a PPP, aonde a pessoa que é chamada a pagar, ele sabe que vai ter o retorno. Então, ele bota o dinheiro, ajuda a pagar a conta, trabalha, administra, como no nosso caso nós fizemos estradas, e a gente está feliz ajudando o Estado. O que nós não queremos mais, cidadão de casa que está nos ouvindo, é pagar um FETAB 2, que nós fomos convidados, apoiamos o governo e foi todo desviado. E essa Assembleia que hoje quer discutir mais aumento de impostos, foi conivente com o atual governo, porque ela que aprovou, ela que tinha o dever de fiscalizar, como foi conivente com os nossos hospitais, que estão hoje uma vergonha, os nossos hospitais regionais. Pois é, até falar em hospital, eu tenho defendido aqui, reiteradamente, e falo isso para todo entrevistado meu aqui,
dizendo claramente o seguinte: eu participei do governo Dani Oliveira quando foi criado o FETAB, que foi a melhor ideia. Imagine o Mato Grosso sem o FETAB. Movimentos desse estado. E os fundos, o Facual, que viabilizou o algodão no estado? Pois é, não. O Dante reduziu o imposto de 17 para 2 e botou 2% do estado para fortalecer a pesquisa tocada pela iniciativa privada, mas com dinheiro público, claro, com público, e que trouxe esse rendimento foi extraordinário para Foi gestão. Assim, isso tudo deu certo. E na época ele criou o FETAB, Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Uhum. O Habitação na época, o H do FETAB de Habitação, estava absolutamente correto. Porque era uma demanda grande no estado. Até hoje, Antero. Não, mas hoje é saúde, mestre. Não, concordo. Hoje a principal prioridade do estado é saúde. Número 1 do governador e de todos os prefeitos. Tem que ser saúde pública. Saúde. Então, o que eu tenho defendido é o seguinte: primeiro, não haver desvio do recurso do FETAB. Perfeito. Finalidade. Se houver desvio do recurso do FETAB, coloca lá na lei. Mas já tem lei. Não, peraí, mas tem que colocar um adendozinho, porque tem lei, mas não tem proibição. Tem lei, mas não tem penalidade. Precisa colocar lá o seguinte: se houver desvio do recurso FETAB, incorre em crime de responsabilidade. Deixa eu só terminar. E aí o senhor opina. Ok. Incorre em crime de responsabilidade. E trocar o H de habitação pelo S da saúde. Ao invés de dar 20% para habitação, que aliás não dá. Não deu nada nos últimos anos. Nos últimos anos não deu nada. Foi tudo para pagar. Nem para estrada. Foi tudo para pagar o custo da máquina. Nem para estrada e nem para habitação. Então, assim, tem que ser todo o dinheiro de estrada e ao invés de dar 20% para habitação, corta isso. Põe 10% para a saúde. Você resolve o problema da saúde pública e se não houver desvio, você resolve o problema da estrada. Resolve ao longo do tempo, né? Além disso, você coloca na lei o seguinte: incorre em crime de responsabilidade. Isso não tem na lei, se houver o desvio de finalidade. Mas é que já tinham pensado em tudo, Antero. Lei, o Brasil e o Mato Grosso é o país e o estado das leis, mas que não se aplica. Tá bom, então, mas senão... se tiver isso na lei, você pode entrar com pedido de impeachment. Só que ontem o principal debate que eu percebi que nas últimas semanas, eu quero convidar o senhor e a imprensa a fazer isso, o principal debate que é enxugar a máquina, acabar com a teta, o privilégio, o cabide de emprego, isso eu não estou mais escutando. Sabe qual que é a incoerência que eu ouvi ontem na Assembleia? Ao mesmo tempo que se quer, eu até me pronunciei hoje na TV Vila Real. Olha, eu acho muito bom, eu acho necessário, não é taxar o agro, é cobrar o que já está na lei, ninguém está criando taxação nenhuma. E é justo e combater a sonegação. Combater a sonegação, cobrar o que está na lei, etc. Então tem que taxar isso. Tem que aplicar o dinheiro sem desvio de finalidade. Não tem que pegar dinheiro para pagar salário. Perfeitamente. Não é possível. O Estado só pode gastar aquilo que consegue arrecadar. E o dinheiro do FETAB não é para isso, não é para pagar salário. Então não pode contar com o dinheiro do FETAB e nem de qualquer fundo para pagar salário. Ponto. Mas o Estado precisa dar essa garantia ao cidadão. Agora, o que eu achei que é incoerente? Ao mesmo tempo que a Assembleia discute taxar o agronegócio, os poderes querem aumento de 10%. Pelo amor de Deus. Aí dá 182 milhões. Eu não vou taxar o agronegócio para dar dinheiro para poder, né? Eu acho que é hora de sacrifício de todos. Mauro Mendes já anunciou. Por falar nisso, eu quero sua opinião. O que você achou da reforma anunciada pelo Mauro Mendes? Eu não só acho justa como necessária. Aqui é a sobrevivência do cidadão. Que ele possa ter o mínimo de saúde pública, segurança. Doutor Antero, ontem ficou bem claro o seguinte: o Mato Grosso do Sul, ele quer taxar em lei, não é nem taxar, ele quer criar uma lei obrigando que a metade da produção fique aqui. Ponto. Já criaram isso. Já funciona. Já funciona. Eles conseguiram levantar 300 milhões aproximadamente com o ICMS. O Mato Grosso com o FETAB 2, que foi de livre, espontânea vontade de todo mundo, porque os produtores sempre ajudaram os governos, desde o Blair, o Antero, o Dante foi parceiro, foram parceiro do Pedro Táxi, foi parceiro do Silval com a Copa do Mundo, até os projetos, gente, da Copa, quem pagou foi os produtores do Estado, sempre foram parceiros,
Eles arrecadaram só de FETAB 2, que já tinha um, só com o 2, mais de 400 milhões. Então é muito mais do que o Mato Grosso do Sul arrecadou esse ano. E o dinheiro foi 100% desviado. Então o que eu quero falar com isso? Nós não podemos discutir aumento de nada. O primeiro dever de casa agora, a partir de 1º de janeiro, é fazer a reforma administrativa, enxugar o ralo, fechar a torneira, menos impostos e mais gestão, combater a sonegação. Eu escutei ontem que tem barão, que tem isso, do agronegócio, sei o quê. Eu posso falar o que eu conheço, tá? Sorriso, são 1.000 e poucos produtores lá, tá? Lá não tem esse negócio de barão, não. Lá tem muito produtor pequeno e médio. Isso é bom, tá? Agora, você tem... O pessoal aí está considerando pequeno 3.000 hectares, né? Você tem... Não, e 1.000, até 1.000 hectares, até 1.000. É que o Mato Grosso é um estado continental. Não, mas se fizesse discurso em Santa Catarina, vai ser escalpelado, né? Como 3.000 hectares é pequenininho? É que aí, Antero, eu escutei, mesmo sua, eu escuto uma pessoa falar que é um absurdo, um assentado, né? Vai plantar soja, porque não sei... Gente, nós temos que entender que cada produtor, não interessa se é pequeno ou médio, ele tem dentro da sua área, ele produz um tipo de produto para sobreviver com valor agregado. Se você tem 10 hectares, você não vai viver plantando soja, tu passa fome. É verdade. Ele vai ter que plantar hortifruti para ter um valor agregado, o abacaxi, o alface, o pepino, o chuchu, o tomate e a batata. Aí ele vai ganhar dinheiro. Se o cara tem 500 hectares, ele pode produzir o leite dele. Ele vai conseguir talvez uma lavoura um pouquinho maior. Quem planta 1.000 hectares de soja, hoje o milho, não ganha dinheiro para pagar a comida. Hoje plantar milho no Mato Grosso é prejuízo, porque ontem ninguém discutiu isso. Renda. Tudo se resume a quanto sobra no bolso do proprietário rural. Então nós temos um bando de idiotas aí que planta milho. Não, o que acontece? Você começa uma safra, um exemplo, você vendeu a produção antecipadamente. Só que nos últimos anos o Brasil, o que aconteceu? Tudo aumentou demais. O custo de produção aumentou. E o que aconteceu esse ano? Agora, para essa próxima safra, o povo vai diminuir o plantio do milho. É lei é livre mercado. Então existe livre mercado sim, Antero. Só que nós não baixamos o custo. Um exemplo, o diesel, nos últimos anos dobrou de preço, que é um insumo. Os nossos fertilizantes, a maioria é importada, Antero. E nós não exploramos nossas jazidas. Entende? Nós pagamos fertilizante para entrar aqui, nós pagamos os químicos. E uma coisa que eu quero falar também, Antero, que ontem ficou bem claro, você citou o algodão e o facual e a grande ideia, na época do saudoso Dante de Oliveira, 40% do algodão do Mato Grosso, ele não é exportado para fora, Antero. E esse algodão, ele é vendido aqui dentro do mercado do nosso país e paga-se 4% de ICMS. Como a nossa soja. Uma parte da nossa soja, ela é industrializada e paga também muito ICMS. Então nós temos que chamar a sociedade, não é discutir a taxação do agro, não. É desde o IPTU, do ISS. Nós temos que todo mundo se unir aqui. Mas isso é municipal, né? IPTU e ISS. Mas tudo sai do bolso do contribuinte. Sim, mas aí é uma discussão nas câmaras. Eu estou falando no geral. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E até o último dia da eleição, eu escutei praticamente de forma unânime, tá? Vamos fazer gestão, o Brasil tem que enxugar, tem que combater a sonegação, a corrupção, os privilégios, a aposentadoria de meia dúzia que tira a saúde do povo. Não, então o pessoal está indignado com o seguinte, porque o brasileiro paga muito imposto. Todo mundo paga. Todo mundo paga. Eu não vi ninguém que não paga imposto nesse país ainda. Não, tem uns 10 aqui de Mato Grosso, os mais ricos não pagam. Né? O que não paga? Você sabe quem que não paga, né? No Brasil, por exemplo, não tem taxação de dividendos. Eu que sou assalariado, sou taxado em 27,5% do imposto de renda. Que é um absurdo o custo que hoje nós temos que pagar. Os dividendos do senhor Eraí não são taxados.
Os dividendos sobraram mais não são taxados neste país. Quer dizer, isso é um absurdo. Cobra do taxista e não cobra do Eraí. Eu não tenho nada contra o Eraí, eu sou amigo dele, pessoal. Eu sou amigo dele, sou amigo do Brairo. Eu percebi tenho um bom muito... relacionamento com ele, mas acho que todos têm que pagar imposto, inclusive os ricos. Eu percebi... Inclusive os mais ricos. Perfeitamente. Os ricos até pagam. As trades, por exemplo, eu concordo com você. Quando você dá o exemplo de Sorriso, eu não tenho dúvida nenhuma que os 1000 produtores de Sorriso pagam impostos. E muito. Mas as trades não. Quer dizer, esse debate é o problema. Eu escutei ontem, ele sempre falava em meia dúzia. Não enche duas mãos. Não, tudo bem. Nós temos que discutir... Não enche duas mãos. O modelo que nós temos hoje... Tem uma pergunta aqui para o senhor, do José Roberto. Ele faz um monte de afirmações aqui, eu quero transferir para o senhor. Bom dia, Antero. Não é aumento de impostos, e sim melhor distribuição de cobrança. Mais justiça tributária. O que acham de cobrar 10% sobre o lucro líquido do agro? É possível abrir essa caixa preta? Quanto será que seria essa arrecadação? Somente para criar um novo viés para a discussão. O repasse da Lei Candir seria com recursos vindos de outras arrecadações federais? Show José Roberto. Se afirmativo, seria dinheiro da educação, saúde, etc. Abraço, Deus nos abençoe. A Lei Candir, eu acho que é um debate que tem que ser resolvido em nível federal. Perfeitamente. Nós perdemos com isso. O Mato Grosso é muito roubado com isso. É saqueado o Mato Grosso porque o governo federal não cumpre o papel dele. Se o governo fosse devolver para o Estado. Perfeitamente. Porque como é que era antes da Lei Candir? Cobrava 17% sobre a soja, sobre os produtos exportados. Se o governo federal fosse devolver para os estados 17%, só o estado de Mato Grosso receberia em torno de 6 bilhões de reais por ano. Então, o dinheiro que é devolvido da Lei Candir é dinheiro desse setor. Não é dinheiro de educação, saúde, etc. e tal. É o que nós deixamos de arrecadar nesse setor. Essa que é a filosofia da Lei Candir. Mas e essa proposta dele aqui de... Eu concordo plenamente. 10% sobre o lucro líquido do agro. E eu gostei de uma palavra aí que o seu José, né? Ele foi muito coerente falar José Roberto. Lucro líquido, parabéns. Porque nós, até então, pagamos o Fundo Rural da Receita Bruta, Antero. Então, mesmo você que é do comércio, aí você que tem uma padaria pequena, se você tem prejuízo, o governo vai lá e coloca lá, na época, 2,5%, Antero. Do prejuízo, tu tem que tirar do que tu já não tem e tem que pagar mesmo assim. A discussão, ela vai ter e nós temos que fazer ela acontecer. Agora, eu volto a falar uma coisa. Aonde que tem... Eu queria até que fizesse uma CPI ali na Assembleia, já fizeram tantos que não deu em nada. Eu quero saber realmente da renda. Tem que abrir a caixa preta, é do custo de produção. E eu quero que peça um requerimento ao Banco Central, eu quero saber quem que não está endividado. Só isso é bem simples. E eu convido a todos os deputados eleitos, os velhos, andem em qualquer fazenda do interior, sem discutir rumo, qualquer lugar. E vão nas fazendas, entrem numa fazenda e vão conhecer a realidade. Não o que alguns falam. Para ver quem que não está endividado. Quem que não está com problema, o que que ele está fazendo para sobreviver. Só isso. Porque fazer propaganda e política com chapéu alheio é muito fácil. O problema é que o brasileiro hoje, quem gera emprego, o comerciante aqui de Cuiabá está quebrado, do interior está quebrado, a indústria do nosso estado está quebrada, o produtor está quebrado, o setor de base florestal está quebrado. Então quem produz emprego, não estou discutindo só o produtor, no geral, com raríssimas exceções, a não ser que o cara seja agiota, porque quem realmente levou a sério esse país e foi teimoso de continuar, ele foi se endividando. Então, essa é a realidade. Então, antes da gente discutir qualquer aumento, inclusive eu gostei, cobrar do líquido. Tá? Nós temos que fazer, e o IMEA ontem apresentou claramente, Antero,
a produção aumentou mais de 300%, a arrecadação do Estado mais de 150%, e o aumento da população aumentou em torno de 60% nos últimos 20 anos. Em média, tudo isso. Nós ficamos aqui de discutir a questão do ajuste, do corte de gastos. Eu, faz hora, estou pedindo para você sua opinião sobre esse ajuste anunciado por Mauro Mendes. E também queria sua opinião, você vai ser deputado estadual daqui a pouco, você é deputado estadual eleito, vai ser diplomado, vai tomar posse. Você não acha que os poderes todos têm que contribuir, não é só o executivo? Porque o executivo já anunciou uma economia, com esses cortes todos, de 150 milhões por ano, né? São 600 milhões em 4 anos. É muito pouco. O que, na minha opinião, é muito pouco. E, na minha opinião, ele precisa aprofundar essa reforma para dentro. Porque ainda tem muito órgão, porque ele anunciou só o enxugamento de secretarias e o enxugamento de 3 mil cargos de confiança. Dá 150 milhões de economia por ano, mas só o aumento que os poderes estão pedindo dá 183 milhões. Quer dizer, não é possível que só no executivo é que tem espaço para enxugar. Na Assembleia não tem? No Tribunal de Contas não tem? No Ministério Público não tem? No Poder Judiciário não tem? E é muito fácil ficar falando só do Executivo ou só do Legislativo. Tem que falar de todos os poderes e todos os poderes têm que participar. O que é Estado? Estado é Executivo, Legislativo e Judiciário. Todos os poderes têm que participar desse ajuste. Como é que vocês vão fazer esse debate na Assembleia Legislativa? Antero, eu sou focado em resultado. O discurso político era para campanha. Agora, a partir do ano que vem, é resultado. Se o governador, se o próximo presidente ou presidente da Assembleia, se o presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, o chefe do MP, da Defensoria, e todos não sentar numa mesa redonda e pensar no cidadão, no contribuinte, pensar de uma forma coletiva, esquece. Só que aí vai acontecer outra coisa. O eleitor brasileiro, eu falo porque eu vi isso na rua nessa eleição. Eles não vão pensar, Chuchu. Tá aí o exemplo nacional. O Brasil na M, desculpa a expressão, mas o Brasil na M, eles arrumaram um aumento de 16% para o Poder Judiciário, que atinge Ministério Público, na cara que de atinge todo mundo. todos os juízes, na cara de todo mundo. Quer dizer, o Brasil é uma república corporativa. Tá. Não é uma república federativa, é uma república corporativa. Eles só olham os interesses dele. Se for esperar por eles, não faz. O que eu quero saber é o seguinte, porque não depende deles, depende de vocês. Perfeitamente. Porque assim, se vocês aprovarem na lei orçamentária que não vai dar aumento para os poderes e que ainda vai aplicar um redutor lá de 10% a 20% para os poderes, aprovada a lei, o executivo só é obrigado a passar para eles o que está na lei. Perfeitamente. Vai depender da coragem dos deputados. Aí o deputado tem rabo, deve para o Ministério Público, tem medo do Ministério Público, deve para o Poder Judiciário e acaba Doutor Nanterre atendendo eles. E todos os nossos radiovintes. Estive em Brasília essa semana e uma coisa ficou bem clara lá. Eu estou levando uma sugestão para o futuro presidente, presidente eleito Jair, toda a sua equipe, que a gente faça a 4 mãos as reformas, junto com as assembleias. Porque um exemplo, eu escuto muito, tem que ter concurso. E ontem eu escutei muito claramente a questão da expectativa de vida. O Wilson Santos é um historiador, uma pessoa inteligente, sabe muito. Falou que os nossos filhos já estão indo para viver mais de 90 anos. Não, eu estive agora em São Paulo, fazendo um tratamento médico. Aí o médico que nos atendeu passou uma mulher com o bebê e falou aí, já estão nascendo as crianças de 150 anos. A expectativa da medicina é que então, vão viver mais de 100 anos. Formas, nós temos que, e outra, transparência, né? Tudo isso tem que ser às claras. Tem que trazer a luz do sol aí para dentro dos poderes. Aí, eu escutei bem atentamente essa questão das idades. Se nós não fizermos os funcionários públicos
que eu tenho um grande respeito por eles, tá? Eu tenho parente meu que sempre trabalhamos juntos, não tem hipocrisia aqui não, tá? Eles têm que trabalhar por mais tempo, senão a conta não fecha. Nós temos que dar uma condição melhor de trabalho para eles, que também tem uns aí que, tu pega o pessoal da Politec, isso é uma vergonha, as condições de trabalho, tá? Tem N situações aqui que eu poderia puxar. Mas, o que eu quero falar? Essa reforma administrativa, ela é fundamental para o país. A reforma tributária, a simplificação tributária para criar ânimo nas pessoas a gerar mais emprego é fundamental. A reforma previdenciária, que eu estive como deputado federal, Antero, você lembra aquela greve de fome que eles fizeram lá no Congresso? Eu fui de uma forma muito educada, eu estava como deputado, cheguei lá ao vivo, que eu sempre, quem acompanha no meu Facebook sabe o que eu estou falando. Eu me preocupei muito, só vou te dar um exemplo. Cheguei lá ao vivo, começou uma greve de fome aqui, eu fico preocupado com isso, realmente com a questão da saúde dessas pessoas. Vou acompanhar. No outro dia eu voltei lá, eles não estavam mais. Aí eu relatei, não tem mais greve hoje. Eu vou procurar entender o que aconteceu. De tardinho, no outro dia de manhã, voltou a greve de fome. No outro dia não tinha mais. Ou seja, só safadeza e mentira. Para a TV filmar os coitadinhos lá, greve de fome. Tudo mentira, aquilo foi um circo. E eu pedi para todo mundo, eu quero sugestões. Sabe o que o povo falava? Eu não estou dizendo que eu tenho razão alguns. Mas eu não quero discutir a reforma tributária, eu quero discutir o teu salário de deputado. Eu quero discutir isso. Ninguém tinha uma ideia para discutir a reforma tributária, a reforma previdenciária. Moral da história. Todo mundo aqui, só para voltar ao que você falou, todo mundo aqui só quer defender o seu. Se o vizinho não limpar o quintal dele e cobrar do outro, não adianta. Se ele jogar o lixo para dentro da boca de lobo, vai dar alagamento ali na rua deles. Se o policial não fizer a parte dele, não dá, o médico ou o deputado estadual enxugando a máquina, fiscalizando. Todo mundo tem que fazer sua parte, André. Vocês fazem sua parte. Então é isso que eu quero chamar a sociedade. Nós estamos chegando ao final de ano para uma reflexão, chamar a sociedade para ficar atenta. Inclusive eu já fui, não vou falar ameaçado, mas teve um cidadão que falou: Chuchu, nós vamos criar um movimento mão aberta. E depois eu falei, não, e é justo. O mão aberta vai ser chegada de mão aberta, assim, dá na cara do cara que prometeu e mentiu, tá? Só no ouvido, assim, né, para deixar zunindo. Você tá defendendo, então, socar a mão na cara do deputado? Não tô defendendo porque eu corro risco também. Mas eu tô te falando que o cidadão cansou de conversa, de político, de tudo, tá? Pois é, você está lançando a campanha aqui, bata na cara do seu deputado. Mão aberta, pá! Porque então, soco machuca, vai, né? Só que eu falo o seguinte, quando o pai e a mãe precisa de uma UTI e não acha, acabou a vida dessa família. E é para isso que eu fiquei como deputado estadual. Eu tinha nas pesquisas condição de ir a federal, mas eu abri mão para ficar aqui no nosso estado. Eu morei anos aqui em Cuiabá, minha família, tenho vários parentes aqui, tenho grandes amigos. Nós não estamos aqui para legislar para um segmento ou para outro, é para todo o estado, para fazer justiça. É isso que nós vamos fazer. E eu falo isso porque as pessoas cansaram da conversa. O que vale a partir do início do ano que vem é o resultado. Não fez o dever de casa, né? Vai ter consequências. E nós não sabemos o tamanho das consequências. Não é só no estado, é no país todo. Então é nesse sentido que eu quero aqui me colocar à disposição, Antero. Obviamente, prioridade número 1, saúde pública, tá? Fazer uma repactuação da saúde, parar com que o cidadão do interior tem que vir aqui para a capital tirar a vaga dos irmãos cuiabanos. Os hospitais regionais do interior têm que ser respeitados. Não, tem que funcionar lá, né? Claro. A questão do emprego. Se nós tivermos saúde pública e depois um bom emprego, a maior parte dos problemas já estão resolvidos. Tá certo. Chuchu Dalmolin, infelizmente, rádio é tempo. Com certeza. Foi longa a nossa entrevista. Muito obrigado pela participação. Desculpe de
mais cedo. Muito obrigado pela participação e sucesso aí no seu mandato. Muito obrigado. Sugestões são bem-vindas, cidadãos. Nós temos aí projetos de 8 anos que nós iniciamos e conseguimos concluir, como a primeira base da Amazônia de combate a incêndios e o Ciopaer lá na região do Sorriso. Eu não desisto, Antero. Então, quem tiver boas ideias, sugestões, passe pra gente que eu vou ter o maior orgulho de trabalhar por vocês. Bom final de ano a todos, um Feliz Natal.